Olá, 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 meus amigos, minhas amigas e seguidores. Hoje, nesta segunda-feira, estamos aqui para falar mais uma vez sobre o Atlético Mineiro, o popular Galo. Mas antes, pediria ao senhor e à senhora e aqueles que estão aqui realmente me assistindo pela primeira vez, que inscrevam-se, deem o like, porque o nosso canal é um canal novo e eu estou aqui como jornalista profissional prestando um serviço à sociedade. E ainda mais do que nunca eu tenho que alcançar tudo que o YouTube me pede para que eu possa ser monetizado. E também agradeço aqueles que colaborarem através do Pix. E vamos voltar a falar sobre a entrevista de Sampaoli. E na entrevista de Sampaoli, ele simplesmente deixou claro que sabe tudo sobre o Cruzeiro Esporte Clube, o nosso próximo adversário pela Copa do Brasil. Fala da maneira que o Jardim coloca o time para jogar e ainda mais disse que o Cruzeiro não gosta de estar com a bola. Agora veja o senhor e a senhora, o que Sampaoli quis agradar ao torcedor, quis agradar aquele que aprecia o futebol, dizendo que sabe como o Cruzeiro joga. Está lá na entrevista dele. E por outro lado, ele disse que vai manter aquele estilo de jogo agressivo, muito agressivo, e que tem certeza absoluta que o elenco do Galo é bom. Ora, se não há condição de contratações agora, ele tem que dizer isso, que o elenco do Galo é bom. E aí, disse que vai atacar, como ele sempre fez, e que os atletas são bons, tem muita categoria, e quando tocou no assunto Hulk, ele disse que o Hulk foi ele até que indicou em 2020 para que o Atlético o contratasse. E ficou realmente naquela dúvida, porque sempre dizem que o Hulk não pode jogar de centroavante, porque ele gosta de se movimentar e não sabe jogar de costa para o gol. O Sampaoli gosta de jogo rápido. O Hulk já não tem aquela velocidade que tinha em 2020, 2021 e até um pouquinho em 2022. Como é que o Hulk será escalado? É uma dúvida que fica na cabeça do simpatizante e na cabeça também do torcedor. Será que Sampaoli vai colocar o Hulk no banco para que entre quando ele achar necessário? Então, meus amigos, Sampaoli, para dar certo, deveria hoje estar mudado da água para o vinho, porque todos nós sabemos a história de Sampaoli. É um técnico que não dá conversa para ninguém, principalmente para jogador de futebol, e lá tem poucos jogadores que já trabalharam com ele. Então a responsabilidade do Sampaoli
aumentou em muito, depois da entrevista. Porque ele disse que já acompanhava o Galo há muito tempo. Como acompanhava o Galo há muito tempo? Como? Quer dizer, foi assim uma entrevista muito preparada, as respostas muito preparadas. Assim como o Rubens Menin foi até a sua emissora Itatiaia e disse que Sampaoli mostrou para ele que estava por dentro de tudo que acontecia dentro do Galo. É um negócio meio interessante. Então, eu volto aqui a falar sobre Sampaoli novamente, mas eu só quero dizer para aqueles mais jovens, aqueles que não acompanharam o Sampaoli no Santos, por exemplo, ele chegou arrasador, mas também levava de 4-0, 3-0. E aí, a pergunta que eu quero deixar para os senhores e as senhoras, e me respondam aqui abaixo, como o Sampaoli vai jogar? Se ele só sabe jogar agressivo, e como ele disse que o Cruzeiro sabe jogar só com a bola, então é sinal que o quê? Ele vai dar uma de Cruzeiro, ou seja, usar o esquema do Cruzeiro jogando atrás para esperar o Cruzeiro? É bem interessante. Então eu acho que a responsabilidade dele aumentou muito, porque ele quis dizer que já estava por dentro de tudo. O que foi uma das justificativas da diretoria de futebol do Galo, dizer que contratar um treinador de fora, o treinador não estaria a par de tudo que acontecia no futebol brasileiro, principalmente dentro do futebol do Atlético. Então vejam, senhores, e o senhor que já conhece o estilo de jogo que gosta o Sampaoli de mostrar, qual é a pergunta que faz? Ele vai jogar retrancado? Não, ele não pode jogar retrancado. Ele precisa de 2 gols no mínimo. Então ele deu a dica toda para o adversário, dizendo que já sabia como o adversário gosta de jogar, que o adversário não gosta de jogar com a bola. Então aí fez confusão na cabeça do adversário? Não, pelo contrário. Do outro lado tem um grande treinador, que é o Jardim, e ele deu de colher de chá toda a dica de como poderá jogar. Toda a dica, porque o Cruzeiro não tem o que se precipitar. O Cruzeiro vai esperar realmente o Galo. E o contra-ataque do Cruzeiro é conhecido como um ataque muito bom. O contra-ataque do Cruzeiro, melhor dizendo, é muito bom. Então, como é que o Sampaoli vai nos dar a alegria de empatar ou virar os 2-0? Se ele já está falando tudo que falou na entrevista. Ainda bem que ele falou pausadamente e o treinador do lado contrário, um treinador que todo mundo sabe, tem um conceito muito alto no futebol mundial, ele entende muito bem espanhol, porque ele é venezuelano, ele não é português, o Jardim não é português. Então veja a expectativa que Sampaoli colocou na cabeça do torcedor do Galo. E será que foi uma entrevista para agradar aos milhares de torcedores do Galo?
Ou será que ele realmente tem a solução para ganhar do nosso maior adversário aqui no estado de Minas Gerais? A pergunta que não quer calar. Será? Quem vos falou? Levi Lafetard, jornalista profissional, general manager de futebol, administrador de empresas e bacharel em Direito. Aqui abaixo, com todo o respeito que eu tenho aos senhores e às senhoras, tem o meu link mostrando o meu currículo no futebol. Eu quero que o senhor entenda que quando eu coloco aqui, não é uma questão de exibição, é uma questão de respeito, porque se eu estou com um canal para falar sobre futebol, eu tenho que lhes provar que eu sou do ramo, e a minha vida praticamente está nesse link aqui abaixo. Aquele abraço e até a próxima!